Hi everybody, how's it going? No vídeo de hoje nós vamos ver a diferença entre other, another e others. Vamos lá? Mas antes, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para sempre receber notificações sobre os nossos vídeos novos. Vamos lá? Bem-vindos ao canal! Para quem não me conhece, meu nome é Marta. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a diferença entre other, another, others ou the others também, não? Essas palavrinhas, elas causam bastante confusão na hora de usá-las, porque praticamente elas têm um significado muito parecido. Outro, outra, outros, outras. E isso faz com que o estudante se confunda na hora de usá-las. Mas existe algumas regrinhas e também com a prática fica cada vez mais fácil. Às vezes nós usamos o other e o another como um adjetivo, como substantivo. Um exemplo. I have another friend. I have another friend. Eu tenho outro amigo. Outro exemplo. I'll think of another example. I'll think of another example. Eu vou pensar em outro exemplo. Um outro exemplo. We will talk another time. We will talk another time. Nós vamos falar outra hora. Agora, se eu quero falar, eles têm outros amigos. Eles têm outros amigos. Como nós podemos falar isso em inglês? Nós vamos usar o another ou other. Nós vamos usar o other. They have other friends. They have other friends. Eles têm outros amigos. Por quê? Porque nesse caso nós não podemos usar o another. Por quê? Porque o substantivo está no plural. Quando o substantivo estiver no plural, nós não podemos usar another, nós podemos usar o other. Então aí a gente tem uma regrinha. Quando o substantivo for singular, nós podemos usar o another. Quando o substantivo for plural, nós podemos usar o other. Então, another friend, outro amigo, other friends, outros amigos. Agora, o other, ele também pode ser usado quando um substantivo for incontável. O que isso significa? Você lembra aqueles substantivos que não tem plural? Como, por exemplo, music, é um substantivo que não tem plural, é um substantivo incontável. Vamos ver um exemplo. Other music might be better for tonight. Other music might be better for tonight. Outro tipo de música, outra música poderá ser melhor para hoje à noite. Aqui a gente não está falando em uma música específica, a gente está falando em outro tipo de música, em outro estilo de música, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o another. O another, se você parar para pensar, ele é uma junção de duas palavrinhas, o an com other. O an é o nosso artigo indefinido em inglês, que é o a ou o an. E o artigo indefinido em inglês, nós só usamos ele com substantivos no singular. A gente não usa eles com substantivos no plural, somente com substantivos no singular. Então, o another, que é uma junção do an, do artigo indefinido, e do other, ele só pode ser usado com substantivos no singular. Ele realmente é um outro ou uma outra. E agora, o others, com Szinho. O others é usado como pronome. Ele é usado para se referir a alguma coisa que já foi dita, alguma coisa que a gente já sabe. E com o others, nós não precisamos usar o substantivo do lado. Já está subentendido ali o substantivo. A gente só usa o others, sem o substantivo. Como, por exemplo, some students like to read. Some students like to read. Others like movies. Some students like to read. Others like movies. Alguns estudantes gostam de ler. Outros gostam de filmes. Então aqui você vê que eu não repeti a palavra students, porque others, quando a gente usa o others,
já está subentendido que a gente está se referindo aos estudantes na outra frase. Então, quando a gente usa o others, por ele ser um pronome, a gente não precisa usar o substantivo. Ele está se referindo a algo que já foi dito. Outro exemplo. Some dogs are friendly. Others are aggressive. Some dogs are friendly. Others are aggressive. Alguns cachorros são amigáveis. Outros são agressivos. Eu poderia ter usado other dogs are aggressive. Poderia ter usado other dogs are aggressive. Mas aí eu teria que repetir a palavra dog. Então, para não repetir a palavra dog, eu preferi usar others. Others are aggressive. Porque com others já está subentendido que a gente está se referindo aos cachorros. Então não precisa usar a palavra cachorro de novo. O others é muito usado dessa forma para que não fique uma coisa repetitiva, para a gente não repetir muito a palavra. O others é muito usado dessa forma. Agora, o the other. O the other tem um significado literalmente de o outro ou a outra. Como, por exemplo, I have two brothers. One is 30. The other is 40. I have two brothers. One is 30. The other is 40. Eu tenho dois irmãos. Um tem 30 anos, o outro tem 40. Aqui é a mesma coisa, a gente não precisa repetir a palavra brother, irmão, porque a gente já sabe, está subentendido que a gente está se falando do brother. Então a gente não precisa repetir de novo a palavra irmão. A mesma coisa vai acontecer com the others. Como, por exemplo, there are 10 dogs. One is big. The others are small. There are 10 dogs. One is big. The others are small. Tem 10 cachorros. Um é grande. Os outros são pequenos. Agora nós vamos ver algumas expressões com another e other. Como, por exemplo, I love this pizza. Can I have another one? I love this pizza. Can I have another one? Eu amei essa pizza. Posso pegar outro pedaço? Another one. Outro de alguma coisa, não? Muito usada essa expressão. Tomorrow is another day. Tomorrow is another day. Amanhã é outro dia. Another day, outro dia. Having kids is hard, but I wouldn't have it any other way. Having kids is hard, but I wouldn't have it any other way. Ter filhos é difícil, mas eu não faria de outra maneira. Any other way, não uma expressão muito usada. Na realidade, não é difícil usar essas palavrinhas, você vai perceber isso. É essencial praticar. Com a prática, cada vez mais, elas vão se tornando mais fáceis de serem usadas, ok? Espero que tenha ficado mais claro para vocês. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo e mais uma dica. E nos siga aqui e nos siga no Instagram. No Instagram nós postamos dicas de inglês todos os dias. English on the Tub. English on the Tub. E aqui nós postamos um vídeo a cada terça-feira. A cada terça-feira um vídeo novo para você. Thank you for watching. Bye bye.